Contabilizando mais uma morte, né, em São Paulo devido às fortes chuvas. Estamos falando aqui só da cidade de São Paulo, foram 2 mulheres. Tem jeito da gente escapar desse destino que parece manifesto ao paulistano, o das enchentes? A gente conhece toda a realidade, né? Cidade impermeabilizada, crescimento desordenado, árvores plantadas onde não deveriam estar, árvores que não são árvores urbanas, que caem mesmo. Enfim, 1000 problemas. Piscinões insuficientes, falta de planejamento. Dá pra gente escapar desse ciclo e voltar a ter uma relação natural com os efeitos climáticos? Ou com os fenômenos climáticos? Está conosco a Luciana Travassos, que é professora adjunta da Universidade Federal do ABC, arquiteta e doutora em ciência ambiental pela USP, para falar desse assunto. Professora, bom dia para a senhora, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia, Luiz, Carla, Sheila, bom dia a quem está nos ouvindo. Acho que a gente pode começar pelo começo. Já crescemos demais? Já chegamos no ponto de não retorno ou ainda há solução para essa cidade no que diz respeito às enchentes, professora? Bom, acho que a gente precisa dividir um pouco essa tua questão em algumas dimensões, né? Acho que tem uma dimensão que é a dimensão da subida das águas e do que a gente vai fazer com as águas, e uma outra dimensão que é a segurança das pessoas, né? Eu acho que essas duas dimensões, elas têm respostas diferentes, né? Então, primeira coisa, né? A gente precisa pensar que diminuir as manchas de inundação só vai ser possível com uma série de ações combinadas, né? Não vai existir nada que a gente possa falar assim, olha, isso aqui vai de fato resolver a questão das inundações. A gente vai precisar de uma série de medidas combinadas para diminuir os efeitos das inundações, enchentes e alagamentos na cidade de São Paulo. No meu entendimento, a gente não vai conseguir eliminar totalmente o risco de inundação. E aí, obviamente, a gente vai ter que trabalhar com outras medidas, que sejam medidas de prevenção e etc. Agora, as mortes são inaceitáveis, né? Com as mortes, a gente não pode negociar. Então, colocar pessoas, né, ou manter pessoas em risco, sejam esses riscos permanentes ou sejam esses riscos conjunturais de um certo evento, são questões que a gente vai precisar atuar de forma muito forte. Existe, viu, professora? A gente está aqui num assunto super sério, mas a gente viu o gato passando na sua frente e a gente ama todos os animais. Acho que era um gato que passou assim na frente, não foi? Foi um gatinho? Fofo. É uma gata. É uma gata? Bonitinha. Nunca passa. Ela só passa quando tem qualquer coisa ao vivo. Aí ela passa. Ela gosta de aparecer, né? Tem Gosta de aparecer. Esse sexto sentido aí. Eles sabem quando incomodar. Os gatos são o máximo. Mas, professora, vamos lá. A senhora até separou aí um pouco por partes, né? Eu queria saber especificamente de piscinões, que tem sido uma obra dada por diferentes prefeitos em governos e tal, e vendido como uma solução para resolver parte dessas enchentes. É de fato, a construção de piscinão ainda é de fato o melhor caminho? Serve para todos os casos? Ou a gente está atrasado, tem outras soluções melhores? Bom, Sheila, como eu tinha falado antes, o piscinão é uma das soluções dentre as várias que a gente vai ter que usar para diminuir os efeitos das inundações, né? Então, obviamente, do ponto de vista das trajetórias das políticas públicas na região metropolitana de São Paulo, a lógica de reservação de água, que é uma lógica correta do ponto de vista hidrológico, ela tem sido, digamos, atendida principalmente por meio da construção de piscinões. E a gente sabe, especialmente por conta dos novos padrões de precipitação, mas também por conta da própria variabilidade climática que a gente tem, que os piscinões sozinhos não vão dar conta, e talvez em algumas situações a gente nem precisasse dos piscinões, né? Então, é uma avaliação que precisa ser feita caso a caso, mas os piscinões sozinhos não vão dar conta. Então, quais são, né? A gente tem
uma série de outros elementos de infraestrutura cinza e de infraestrutura verde, né, ou seja, piscininhas, reservatórios no lote, maior arborização, maior permeabilidade do solo, construção de jardins de chuva, mas também de reservatórios sob sistema viário, por exemplo, ou soluções de microdrenagem, que vão juntas contribuir para a diminuição dessas manchas de inundação onde elas acontecem, né, que em geral são nos talvegs, né, ou seja, talveg não necessariamente tem um rio sempre e perene associado a ela, ou nos fundos de vale. E, obviamente, nos próprios fundos de vale e nessas áreas inundáveis, a gente vai precisar pensar, no caso de inundações recorrentes, né, de áreas que a gente sabe que são áreas inundáveis, em usos que possam conviver com a subida das águas, né? Então, são uma série de soluções nas quais o piscinão é só uma delas, né, que vão precisar entrar aí dentro das políticas públicas e também das ações privadas, né, no momento em que você constrói uma residência, um edifício, etc., a gente vai estar com esses reservatórios no lote de cada pessoa, né, para a gente conseguir diminuir as inundações, entendo eu.